Vamos trabalhar então o nosso cachecol. Eu estou utilizando a linha África da Círculo, 190 metros, 100 gramas, tem 526 tecs, tá? Vamos começar então, eu vou trabalhar com medida de centímetros, tá? E não com quantidade de correntinhas, porque fica mais fácil para te poder utilizar outro tipo de lã, outro tipo de agulha, caso tu queira. Então, vamos começar com as correntinhas, tá? A medida total que eu fiz o meu, tô fazendo o meu, vai ser 1,40 m, mas tu pode fazer de 1 metro, 1,20 m ou 1,40 m. Então, vamos fazer correntinhas, tá? Para medir, você coloca as correntinhas numa superfície plana e mede, para não espichar, ó, porque ela espicha, né? Então, a gente coloca numa superfície plana e mede. No caso aqui tem 15 centímetros. A gente, depois de fazer as correntinhas, corrige aqui para não entortar, fecha com ponto baixíssimo. Eu tô fazendo aqui uma amostra, tá? Porque o meu trabalho ele já tá adiantado. Subo 2 correntes, faço meio ponto alto. Na primeira carreira vai ser toda de meio ponto alto. Em meio ponto alto, faz como se fosse pegar um ponto alto, só que tira tudo junto. Tira as três argolas junto, tá? A primeira carreira vai ser toda em meio ponto alto, tá? Vamos fazer a primeira carreira em meio ponto alto. A gente faz a primeira carreira assim para que ela dê uma estrutura para o ponto puff, para que ele não fique se abrindo. Depois eu explico melhor, até porque eu vou estar utilizando uma agulha com maior do que a recomendada, então o trabalho vai ficar mais solto. Então, se tu não fizer uma base, ele fica meio se abrindo. Então, essa base vai estar embaixo e vai estar na parte de cima do cachecol. Então, vamos fazer até o fim. Aí, para quem não sabe, eu ensino o ponto puff. Já estamos chegando aqui no fim. E aí, vamos fechar o trabalho também com um ponto baixíssimo. E aí, na segunda carreira, a gente já começa o ponto puff. Ó. Aqui está o trabalho feito. Fechamos aqui na segunda corrente que a gente fez com um ponto baixíssimo. Tá? Fica assim a base, toda a medida que a gente for fazer o cachecol. E ele vai ser feito de forma circular, tá? Subimos aqui 3 correntes e nesse mesmo ponto que a gente fechou, a gente faz mais 3 pontos altos, ficando o total de 4 pontos altos em cada puff. Eu tô fazendo de 4 pontos altos, por quê? Porque essa linha é grossa e eu tô fazendo com uma agulha maior, ela dá um volume maior, então se eu fizer 5 vai ficar muito volumoso. Ó, fiz 4, dá para fazer com 5, porque usar uma linha mais fina. Viramos, tá? Tá aqui, viramos e pegamos o último ponto dos 3 pontos, aquele que a gente pegou, e fecha com ponto baixíssimo, ficando aqui um puff. Ó.
fazemos uma corrente, pulamos um ponto de base e no seguinte a gente repete as 4 correntes. Ele é bem simples de fazer, bem fácil e fica bem bonito. Ó. Fazemos as 4 correntes, não, os 4 pontos altos. Ó. Fazemos os 4 pontos altos, viramos e pegamos aqui no último ponto alto e fechamos com ponto baixíssimo. Ó, uma corrente de separação, pulamos um ponto de base e vamos repetir aqui. Fazemos 4 pontos altos, 1, 2, 3 e 4. Ó, 4 pontos altos, viramos, pegamos aqui, ó, no último ponto do ponto alto, do primeiro aqui, ponto alto, e fica o puff. Uma corrente de separação e assim a gente vai fazendo, ó, os 3 pontos puff. Fica um ponto gordinho. Quem quiser fazer com 5 pontos altos, pode fazer. Tô fazendo uma corrente de separação, para na próxima carreira a gente trabalhar nessa corrente de separação. Vai ser assim todo o trabalho. Ele é bem simples de fazer e fica bem bonito, porque ele dá um certo volume.